Bem-vindos de regresso a mais um Clube dos 52, o conjunto de entrevistas que estamos a realizar por ocasião do 10º aniversário do Observador e do 5º aniversário da Rádio Observador. E hoje o nosso convidado é Francisco Peloso. Francisco Peloso foi diretor da Escola de Economia da Universidade Católica Portuguesa, depois rumou a Londres, onde foi diretor da Business School, da Escola de Negócios do Imperial College, portanto uma grande universidade britânica, e agora está como Dean, diretor, CEO, enfim, do INSEAD, uma das escolas de negócios também mais prestigiadas do mundo e que aparece sempre habitualmente nos primeiros lugares do ranking mundial. É uma experiência polifacetada, portanto conheceu universidades em Portugal, no Reino Unido, agora não é bem uma universidade, mas é uma escola diferenciada em França. Olhando para isso, o que é que pode indicar de transformação que nós possamos passar no ensino superior em Portugal, onde nós sabemos que às vezes, por exemplo, uma das coisas que se diz mais vezes é que as universidades portuguesas não se reformam, têm de ser obrigadas a reformar-se. Primeiro, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer poder contribuir para ter celebrar estes 10 anos do Observador e os 5 anos da Rádio Observador. Além disso, só para complementar, porque a experiência também tem os Estados Unidos, quer dizer, aí não tinha lugares, digamos, de direção académica significativa, mas como tive em 2 universidades nos Estados Unidos, uma como aluno de doutoramento e outra como professor, também tem essa experiência, acaba por também completar aqui o leque de experiências que eu tenho, de que eu tenho feito parte, digamos assim, para a qual tenho contribuído. Eu acho que há um aspecto bastante importante à volta da real autonomia das universidades, não é? Eu acho que houve aquele esforço quando o RGES, o Regime Geral das Instituições de Ensino Superior, foi publicado agora já há 20 e tal, 30 anos, para pensar esta ideia de como é que nós queremos aqui um sistema com alguma autonomia à volta da ideia das fundações, etc. Mas na realidade eu acho que ficou-se um bocado a meio. Quer dizer, Mas porque as universidades não quiseram adotar esse regime, nem todas adotaram o mesmo regime, adotaram regimes diferentes, houve umas que optaram por ficar menos autónomas. Exatamente. Mas eu acho que isso não seria mau. Eu acho que o problema, na minha ótica, foi que aquelas que queriam ser verdadeiramente autónomas, e como disse, nem todas quiseram, e eu acho que isso é perfeitamente possível e até é desejável, porque eu acho que um dos problemas que existe em Portugal é não haver diversidade no nosso sistema. Todas as universidades querem estar formatadas da mesma maneira, mas aquelas que de facto se querem, digamos, ter uma dinâmica maior, deveriam permitir ser praticamente autónomas, em que, com a existência de um regulador, como é evidente, portanto, há uma entidade que permitisse garantir que o nível de qualidade da oferta, a equidade dessa oferta tivesse presente, que permitisse que essas universidades fizessem as suas decisões com grande autonomia. E eu acho que esse é um dos aspectos centrais, porque mesmo aquelas que seguiram pelo regime fundacional aqui em Portugal acabam por ter imensas limitações do ponto de vista das suas decisões. Por exemplo, as vagas que podem ter ou não ter para abrir, digamos, para poder contratar pessoas, são decididas em função, digamos, da existência de... E a carreira docente é a mesma também? E a carreira docente também é a mesma. Portanto, todos esses aspectos deveria haver muito mais liberdade e flexibilidade para as universidades traçarem o seu quadro estratégico de desenvolvimento e pensarem como é que elas se posicionam, que tipo de recursos é que elas querem, porque se nós olharmos quer para o sistema inglês, quer para o sistema americano e noutras situações, e também menos em França, precisamente pelo mesmo tipo de questões, há universidades que querem, digamos, posicionar-se a um determinado nível de investigação, da qualidade de ensino, e, portanto, o tipo de professores que vão procurar atrair, o tipo de quadros que têm determinado tipo de características e, portanto, as estruturas salariais que têm que ter para atrair essas pessoas com determinado tipo de experiência internacional são diferentes daquelas que querem, digamos, essencialmente oferecer e ter uma boa qualidade num contexto regional, serem parceiros importantes no seu espaço de atuação. E o deixar que essa diversidade, digamos, se desenlace é um aspecto muito importante para criar competitividade e competitividade internacional, porque uma das coisas que se tornou muito clara
a nível europeu, é que as universidades portuguesas não competem apenas no espaço nacional. Isso já acabou há muito tempo. Quer dizer, o espaço de competição universitário é neste momento um espaço internacional. Mas isso é válido para todas as universidades ou é válido e para todas as faculdades? Por exemplo, o Francisco Louso é da área da economia, não é? A área da economia costuma-se dizer que é uma área relativamente fácil, porque há procura, há facilidade em fazer, em criar receitas. Nós temos mesmo em Portugal um exemplo numa universidade, ou numa faculdade, da Universidade Nova de Lisboa, que criou um modelo de grande expansão internacional e, portanto, que é a nova Business School, mas, enfim, que outras estão a tentar emular. Agora, até que ponto é que esses modelos são reproduzíveis em áreas ou onde o investimento no ensino é mais pesado, por exemplo, medicina, ou então são os chamados cursos onde mais difícil de internacionalizar, por exemplo, as faculdades na área, algumas áreas das ciências, algumas áreas das chamadas humanidades. Não, eu não acho que seja diferente nesse sentido. E por isso é que eu estou a dizer que... Porquê? Porque há também, nesse sentido, uma enorme mobilidade em termos de estudantes entre países. E, portanto, o interesse ou a procura de ensino de qualidade, seja onde ele estiver, está em grande crescimento a nível internacional. Quer dizer, se nós olharmos para o Reino Unido, mesmo pós-Brexit, não é? A quantidade de alunos que têm vindo a atrair de todo o mundo, em particular da China e da Índia, apenas porque, como é evidente, são duas grandes economias. E são a nível... os dois países mais populosos do mundo. Não? Exatamente, os dois países mais populosos. Mas também, por exemplo, o crescimento da Nigéria, pelas mesmas razões, são 300 e muitos milhões de nigerianos, mostra que há enorme apetite internacional. E, portanto, se as escolas tiverem a oportunidade de pensar essa forma integrada, como é que eles se querem posicionar nesse contexto internacional da educação, eles podem também atrair esses estudantes, por um lado, e esses professores. Só que, neste momento, esse é que é o aspecto. Se nós, por exemplo, as formas de recrutamento que as universidades portuguesas têm a nível de professores internacional é completamente incompatível com a forma como o mercado internacional de professores funciona, porque é preciso haver uma vaga, é preciso anunciar digamos, como é que se chama, nos decretos de lei do Diário da República. Do Diário da República. E portanto, todos esses aspectos formais que existem à volta de ser, digamos, um contrato público, e que é normal para uma situação pública, criam imensas limitações à capacidade de funcionar no mercado, que é bastante dinâmico. Por exemplo, eu tenho estado, como é evidente, lá está, há mais de 10 anos que estou no mercado internacional de recrutamento de professores, que tem cadências muito específicas de recrutamento, que não são possivelmente compatíveis com muitos destes concursos, da forma como estes concursos funcionam ou não funcionam. Algumas das universidades portuguesas, nomeadamente, como disse, a Nova aqui em Portugal, o Técnico, são algumas que eu conheço melhor porque estou mais próximo, porque estudei no Técnico e porque conheço muito bem a direção e as várias direções da Nova, têm conseguido gerir as vagas para conseguir, digamos, emular um bocadinho esse contexto. Mas outras têm mais dificuldades em fazer. Portanto, todos esses aspectos criam um conjunto de constrangimentos à capacidade de haver uma determinada autonomia e direção estratégica de posicionamento internacional. Mas isso acontece, por exemplo, quando os problemas da nossa universidade são muito do enquadramento legal ou também de velhos hábitos e velhas estruturas. Uma das coisas que refere no artigo que escreveu também é que, por exemplo, devia haver uma cota de 30% para os alunos para poderem contratar alunos de doutorados na própria escola. Estamos a falar de um velho problema conhecido, que é o inbreeding, portanto, a endogamia dentro das universidades, no fundo, passarem às vezes dentro da família, outras vezes mesmo fora da família, entre professores e alunos, sem mundo, sem andarem entre outras escolas. Isso também não é uma questão cultural, não é uma questão que tem muito a ver, uma questão cultural e uma questão de defesa, eu quase que diria, de uma certa mediania, para não falar de mediocridade. Exatamente, voltamos à mesma questão, não é? Estamos todos há uma lógica no sistema, quer ao nível da arquitetura do sistema, quer ao nível da própria universidade, da procura da mediania, em vez da procura da diferenciação, seja ela qual for.
esse é outro aspecto, quer dizer, é muito mais fácil e muito mais prático eu contratar os meus próprios doutorados. Porquê? Porque esses doutorados, eu sei quando é que o concurso vai abrir, e portanto vou-me candidatar àquele concurso, já sei, tenho a visibilidade relativamente a outros que não estão. Mas isso é uma prática que, mais uma vez, a nível das... Isso, conhecido, não há o risco de ir buscar alguém que se calhar não me dou bem com ele, exatamente. Ou que pode ser melhor que eu. E, portanto, essa reforma também tem que ser internamente. E, portanto, quando eu digo que há necessidade de fazer essa reforma, há questões estruturais ao nível da arquitetura do sistema, mas há também questões à forma como a própria a gestão da universidade é feita. E, portanto, há aspectos relativamente às quais um regulador externo deveria intervir. E o que eu acho é que intervém em algumas dimensões de uma forma completamente absurda e não intervém noutras dimensões de uma forma também absurda. Uma dessas é a questão da endogamia académica. E isso é uma das áreas em que eu tenho trabalho científico feito e que mostra claramente que, por isso é que daí vem os 30%, até 30%, 40% não têm feito. E, portanto, não é a questão de não poder contratar ninguém da sua própria faculdade. O problema é quando nós começamos a passar de 40%, 50%, 60%, 70%, que é o que nós estamos aqui em Portugal, entre os 60% e os 70%, e em alguns sítios 90%, em que de repente só há uma forma de pensar, que é a pior coisa que pode haver do ponto de vista da criatividade académica e da busca de novas soluções, novas abordagens, seja ao nível da investigação, seja ao nível do ensino, seja ao nível da valorização desse conhecimento. Portanto, não há dúvida que há aspectos ao nível da arquitetura do sistema, há aspectos ao nível da própria governação da universidade. Nós temos neste momento um sistema, mais uma vez, que não é nem carne nem peixe. Porquê? Porque nós temos os conselhos das universidades e os conselhos das faculdades que supostamente têm externos, mas como os externos não têm qualquer agência do ponto de vista do que é que acontece ou não acontece, e não têm responsabilidade, por exemplo, pessoal, muitos dos nossos conselhos de universidade e conselhos de faculdade, eles vão lá dar umas ideias, passar umas perspectivas, muitos deles podem faltar ou não faltar, não faz grande diferença. Quer dizer, as pessoas que estão nesses lugares deviam sentir uma enorme responsabilidade por estarem nesses lugares e sentirem que são uma parte integral da gestão da universidade. E neste momento não acontece porque, mais uma vez, eles próprios também não têm autonomia estratégica para tomar decisões, porque muitas delas são condicionadas pelo orçamento de Estado, pelo que eles podem fazer, e portanto cria esse sistema um pouco viciado. Quer na minha universidade atual, no INSEAD, quer na universidade em Inglaterra, no Imperial College, a governação da universidade, portanto, as pessoas que estavam no board, portanto, no conselho de administração da universidade, todos os externos, tinham responsabilidade pessoal e sentiam, e sentem, no caso neste momento agora no INSEAD, uma enorme responsabilidade relativamente ao sucesso da escola, ao sucesso da universidade, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista... Mas como é que se cria essa percepção de responsabilidade? Essa percepção de responsabilidade fazendo os conselhos da universidade realmente responsáveis. Ou seja, se há um problema com aquela universidade, por exemplo, por isso é que eu digo que as coisas, e referi isso no artigo, as coisas têm que andar ligadas de um lado e do outro. Tem que se dar autonomia, mas depois responsabilidade. E aí essa é que é a combinação, porque quando se dá autonomia, de repente, a universidade está aos seus próprios desígnios. O que quer dizer que depois o corpo máximo que faz esse tipo de decisões, que é como o Conselho de Administração de uma empresa pública, tem responsabilidade fiduciária específica sobre essa decisão. Quer dizer, fiduciária em que sentido? Quer dizer, quando convida alguém para um desses organismos do INSEAD, por exemplo, se as coisas correrem mal, se de repente o INSEAD descer lugar nos rankings, se perder alunos, acontece alguma coisa aos desses? Bem, para já, por exemplo, a primeira coisa que esse board faz é despedir o Dean. Portanto, eu sirvo, digamos, tenho mandato, neste caso de 5 anos, mas no meu contrato está lá muito claro que em qualquer momento o board, se não tiver achar que eu e a minha equipa estão a fazer o trabalho que eles exigem que eu tenho, essa responsabilidade fiduciária é precisamente, por exemplo, poderem decidir que o diretor e a direção têm que ser remodelada, porque não está... Os nossos reitores são quase o chefe da corporação, não são bem? Exatamente. Ao contrário. E mais uma vez voltamos àquela questão híbrida, porque eles eu estou a ser supostamente já são... Portanto, eu sei que não é sempre assim, não é? Eu percebo o que está a dizer. É porque essa decisão é feita no Conselho da Universidade, mas acaba por ser uma situação híbrida entre o Conselho da Universidade, às vezes eleições, etc. E, portanto, fica mais uma vez esta situação um bocadinho amalgamada, que não é nem é carne nem peixe relativamente à estrutura de governação. Quando falamos, por exemplo, do tema da investigação,
nos últimos anos tivemos um progresso enorme durante um determinado período, houve muito mais dinheiro, nós hoje temos um corpo de doutorados e um corpo de investigadores completamente distinto. Mas há, no entanto, muitas queixas, por exemplo, sobre a forma como é selecionado o que se financia e o que não se financia, no sentido que muitas vezes como somos um país, para todos os efeitos, ainda periférico, as comissões de avaliação não são com gente de primeira água, são às vezes com gente que até poucos artigos têm publicados. Como é que quer dizer, não é só dar dinheiro, não é só dar autonomia, é preciso, são precisos, porventura, outros mecanismos. Exatamente. Portanto, os mecanismos de avaliação são muito importantes e, portanto, por exemplo, no caso inglês, há uma avaliação que é feita entre 4 a 5 anos, mais ou menos de 5 anos, que tem impactos diretos e significativos ao nível do financiamento que é dado à investigação das universidades. E uma coisa que é importante, que eu acho que é uma evolução que deveria ser feita aqui, é que nós, ao nível da investigação... Vou-lhe fazer uma pergunta muito provocatória, não sei se pode responder, se não. Se um centro de investigação passasse no Reino Unido por uma crise relativamente aos seus diretores e às suas figuras influentes, como passou o Centro de Estudos Sociais de Coimbra, que é um laboratório de Estado, portanto, nos laboratórios mais importantes do país, acontecia-lhe alguma coisa? Sim. A questão, independentemente disso, não estamos a falar cá não acontece nada, não é? Não estamos aqui a falar sobre essa questão específica que tem outras dimensões, digamos, muito preocupantes do ponto de vista comportamental e de assédio, etc. Vamos falar de uma coisa mais genérica sobre um problema significativo dentro dessa decisão. Poderia, por exemplo, um curso pode ser completamente transformado, o centro de investigação pode ser separado, junto alterado à direção completamente. Portanto, esse género de autonomia de decisão e capacidade de decisão é importante. Um dos aspectos que é muito importante nessa transição é que nós, neste momento, ao nível da avaliação da ciência, nós não avaliamos a universidade como um todo. Nós avaliamos cada um dos centros de investigação e aquele centro de investigação tem uma nota A, uma nota B, etc. Mas depois, como disse, não há nenhuma forma particular depois de atuação. A universidade poderia eventualmente atuar sobre aquele centro de investigação. Mas, mais uma vez, como há essa dissociação entre o centro de investigação e a universidade acaba por não sentir muito bem essa situação. O que eu acho que deveria acontecer, porque isso tornava as coisas muito mais significativas, é o financiamento da universidade depende da avaliação do conjunto dos centros de investigação. O que significa para a universidade, para o seu reitor e para o seu corpo dirigente, que se tem um conjunto de centros de investigação que não estão a ter a performance necessária, isso vai afetar de uma forma direta as verbas da universidade e não as verbas do centro de investigação, porque como há uma ligação direta entre o centro de investigação e o financiamento, mais ou menos, acaba por não haver esta ligação direta àquilo que é a capacidade de recursos que a universidade recebe como um todo. E esses recursos vão ao nível da universidade, que depois tem capacidade e autonomia para fazer a distribuição desses recursos dentro da própria universidade. Quando nós começámos quando o Mariano Gago começou este sistema, fazia todo o sentido, porque nós estávamos numa situação muito incipiente do ponto de vista de capacidades de investigação. E, portanto, focar onde havia algumas bolsas de excelência para que elas pudessem ter oportunidades para se desenvolver, fez todo o sentido. E, portanto, não é de todo uma crítica ao percurso. É apenas de dizer aquele percurso e aquele contexto fazia sentido há umas décadas. Neste momento, precisamente porque já houve uma evolução bastante significativa ao nível das capacidades dos vários centros de investigação, há neste momento uma cultura muito mais sofisticada dentro das universidades e bolsas muito mais fortes de excelência. Há que dar oportunidades para que essas bolsas de excelência possam se desenvolver. E essa é que é a parte da autonomia da universidade, porque se eu, como universidade, em função do conjunto da performance dos meus centros de investigação, recebo o meu dinheiro de investigação, se eu tenho um centro que não está a fazer um bom trabalho, eu posso simplesmente dizer, vocês acabam e os vossos recursos vão ser integrados em 3 ou 4 outros centros à sua volta, que têm uma performance muito mais significativa e, portanto, alguns dos investigadores principais passam para outros centros de investigação, este centro de investigação desaparece como tal, porque os outros estão a fazer um muito melhor trabalho do que este. Ou então, convido um novo centro de investigação a ser formado, com outras características, etc. Uma última questão, nós já estamos mesmo em cima da hora, que é, nós estamos a exportar muitos quadros, nomeadamente recém-licenciados.
Como é que vê a possibilidade de inverter isso? Não é só, provavelmente, por razões financeiras. Há de haver outros motivos, além de quanto é que se ganha, qual é o ordenado, qual é o IRS que se paga, a casa que se consegue comprar. Exato. Eu acho que aqui há duas questões. Uma tem a ver, esta parte da autonomia também tem a ver com, por exemplo, criar muito mais oportunidades de valorização do conhecimento, seja de centros de investigação, seja dos próprios alunos, para criarem novas empresas. Eu acho que nós, para alterar o nosso ciclo económico em Portugal, precisamos de muito mais empreendedorismo, mas esse empreendedorismo tem que ter uma base de conhecimento. E não precisa ser a ponta da investigação, mas tem que ter uma base de conhecimento. E a principal base de conhecimento onde nós temos hoje em dia tem a ver com as nossas universidades. E por isso, essa autonomia que eu falo também tem a ver com a parte da valorização, do conhecimento. O outro aspecto que eu digo é assim, a capacidade de inverter isso tem a ver com as pessoas sentirem que há oportunidades aqui. Sejam porque há empresas que estão a desenvolver-se, sejam porque acham que vale a pena vir aqui criar uma empresa. E se nós olharmos historicamente para países como a própria a Irlanda, falámos de um país europeu, a Coreia ou a Índia, que são países onde houve um enorme brain drain, como se costuma dizer, portanto, uma enorme fuga de cérebros no seu espaço mais geral, que é as pessoas que iam para fora trabalhar, estudar, etc. A partir do momento em que esses países inverteram o seu espaço de desenvolvimento e começaram a ser economias mais atrativas, o reverso aconteceu muito rapidamente, porque as ligações ao nosso país, aquilo que é o nosso amor por Portugal, continua a existir. Portanto, se nós sentimos que temos uma boa oportunidade aqui, isso eu falo por mim, como falo por todas as pessoas que eu conheço na diáspora portuguesa, que se eles sentirem que há uma boa oportunidade aqui, contentíssimos em voltar. E, portanto, quando eu vim a primeira vez, há 12 anos atrás, para ficar como diretor da Católica Lisbon, foi uma excelente oportunidade para trazer-me de volta dos Estados Unidos para Portugal, e eu vim com enorme gosto, enorme vontade e enorme dinâmica, porque achei que a oportunidade fazia todo o sentido. Isso que eu senti e que me trouxe a primeira vez para Portugal há 12 anos, eu acho que é o que sente a maior parte de nós. E, portanto, eu acho que depende de fazermos a inversão de algumas das condições aqui, sejam nas universidades, sejam a nível do espaço económico, e nós conseguimos voltar a, digamos, inverter isso, portanto, parar a saída e inverter e começar a atrair outros para virem para cá. Portanto, eu não sou de todo fatalista nesse sentido, mas é preciso mudar as coisas para que isso se possa inverter. Bem, muito obrigado. O tempo voou, como acontece quase sempre nestas entrevistas. Vamos ter outras oportunidades.